Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Os lustres acima inundavam o quarto com um brilho dourado, lançando longas sombras que deslizavam pelo chão de mármore como espectros de segredos não ditos. Copos tilintavam, risadas ecoavam pelas paredes, e o aroma de uísque envelhecido misturava-se com um leve traço de perfume caro. O ar estava denso, quase sufocante, com o peso de tanta riqueza e tão pouca sinceridade. Andrew Marshall estava no limiar de sua própria casa, um observador em um mundo que ele outrora acreditara ser seu. Sua postura era relaxada, sua expressão indecifrável, mas sob a máscara de calma, sua mente trabalhava com a precisão de uma lâmina afiada. Ele examinava o ambiente, os olhos passando por rostos que, até recentemente, pareciam familiares e amigos, colegas, aliados. Agora, eram apenas estranhos bem vestidos, seus sorrisos polidos, suas palavras mergulhadas em mel e falsidade. E então havia ela. Lauren movia-se pela multidão com a facilidade de uma mulher que sabia estar sendo observada, que prosperava sob o peso da admiração. Seu vestido de seda azul escuro aderiu ao corpo como uma promessa sussurrada, a fenda na coxa uma convite, uma provocação. Ela riu de algo sussurrado em seu ouvido por um homem que não era seu marido. Sua cabeça inclinou-se para trás, expondo a curva suave de sua garganta, do jeito que fizera com ele inúmeras vezes antes. Mas, naquela noite, não era para ele. Naquela noite, ela pertencia a outro. A mão de Andrew apertou o copo de cristal, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele suspeitava. Tinha visto os toques demorados, os olhares furtivos, as chamadas noturnas atendidas com voz baixa. Suspeita era uma coisa, confirmação era outra. Lauren virou o olhar, varrendo o quarto preguiçosamente, e, por um breve momento, seus olhos se encontraram. Ela hesitou, apenas por um segundo. Um lampejo de algo, talvez surpresa, talvez irritação, e cruzou seus traços perfeitamente esculpidos antes que ela o mascarasse com um sorriso lento e deliberado. Um sorriso que outrora fazia o coração dele disparar. Agora, apenas revirava seu estômago. Ela não veio até ele. Não precisava. Sabia que ele não faria uma cena, ainda não. Andrew ergueu o copo para ela, um brinde silencioso entre dois adversários que ainda não haviam reconhecido o campo de batalha sob seus pés. Ela deu um sorriso irônico, virando-se primeiro, a mão deslizando sobre o pulso do homem ao seu lado, Jason Carter, um dos parceiros de negócios mais próximos de Andrew. Então era ele. Pelo menos um deles. Uma respiração lenta encheu os pulmões de Andrew, acalmando a tempestade dentro dele. Cada fibra de seu ser gritava por ação, por confronto, mas isso seria fácil demais, simples demais. Ele nunca fora impulsivo. Não. Se eles queriam jogar, ele os deixaria. Deixaria que se deleitassem em sua arrogância, que acreditassem que ele não passava do tolo cego que pensavam que fosse. Porque um tolo reage. Um estrategista espera. E Andrew Marshall nunca perderá um jogo em sua vida. A noite se desenrolava como uma peça bem ensaiada. Cada convidado, um ator voluntário na grande ilusão de camaradagem e sucesso. Conversas zumbiam no ar, uma sinfonia intoxicante de bajulação, fofocas e ambição velada. O tilintar de cristal contra cristal pontuava cada promessa falsa, cada brinde insincero. Andrew Marshall movia-se pelo evento como uma sombra, despercebido, não reconhecido, mas sempre vigilante. Sua presença, embora silenciosa, não era insignificante. Ele ouvia, observava cada olhar, cada roçar de dedos contra tecido, cada sorriso compartilhado entre aqueles que se julgavam intocáveis. Nada lhe escapava. Do outro lado do salão, Lauren brilhava como um farol. Sua risada, uma melodia deliberada, criada para os ouvidos dos homens que pairavam ao seu redor como mariposas atraídas por uma chama moribunda.
Jason Carter estava mais perto, sua mão perigosamente familiar na base das costas dela, os lábios roçando muito perto de seu ouvido enquanto sussurrava algo que a fazia rir e alto, claro, sem inibições. O ambiente inclinou-se ligeiramente. Não fisicamente, não. A fundação permanecia firme, os lustres ainda pendiam, as paredes ainda mantinham sua forma. Mas algo na energia mudou, uma alteração quase imperceptível na pressão do ar, como se o próprio espaço ao redor reconhecesse o peso do que não fora dito. Alguém cutucou Jason. Um homem que Andrew já considerará amigo, Richard Vaughan, um investidor rico cuja arrogância escorria de cada sílaba que pronunciava. Ele deu um sorriso debochado, acenando com a cabeça na direção de Andrew com uma risada mal contida. Acha que ele sabe, Richard refletiu, girando o líquido escuro em seu copo como se discutisse o clima, não o desmantelamento total de um casamento. Jason olhou para Andrew, sua expressão uma mistura cuidadosa de diversão e indiferença. Se sabe, tem uma cara de pôquer impressionante, respondeu, a voz leve, provocadora. Lauren, entre eles como um prêmio que nenhum dos dois respeitava o suficiente para realmente reivindicar, sorriu. Oh, querido, ronronou ela, as palavras pingando de afeto fingido, Andrew só vê o que quer ver. O grupo riu, sua alegria ecoando contra os tetos altos, reverberando no peito de Andrew como o som profundo de um sino de alerta. Era absurdo, realmente. Zombavam dele em sua própria casa, em sua presença, acreditando-se intocáveis. A arrogância era quase admirável. Quase. Andrew inclinou a cabeça ligeiramente, observando-os como quem observa insetos presos em âmbar, congelados em sua ignorância, alheios à força maior que pairava sobre eles. Ele deu um passo à frente então, lento e deliberado, permitindo que o espaço ao seu redor mudasse, forçando o ar entre eles a ondular com o peso de sua presença não dita. O sorriso de Lauren vacilou, apenas por um segundo, um lampejo de hesitação em seu olhar. Ela o mascarou rapidamente, mas Andrew viu. Jason, encorajado pela falsa segurança da multidão, inclinou-se, a voz baixa, mas alta o suficiente para os próximos ouvirem. Você está quieto tonight, Andrew. Um sorriso brincava em seus lábios, um desafio tecido na declaração aparentemente casual. Está gostando do show? Os dedos de Andrew apertaram o cabo do copo, mas sua expressão permaneceu impassível. Ele deixou o momento se estender, o silêncio engrossando, enrolando-se ao redor deles como um predador invisível, esperando o momento certo para atacar. Então, ele sorriu, e lento, medido, imensamente. Jason riu, embora o som parecesse mais fino agora, menos certo. Isso mesmo, disse Andrew, erguendo o copo ligeiramente, os olhos passando para Lauren e voltando para ele. Você não tem ideia. Pela primeira vez naquela noite, Jason pareceu incerto. Não muito, apenas um lampejo de algo em seu olhar, mas estava lá. Andrew virou-se antes que pudesse ver mais. Que pensassem que haviam vencido essa rodada. Que acreditassem que ele não passava de um observador passivo em seu pequeno teatro distorcido. A cortina ainda não havia caído, e, quando caísse, não se ergueria novamente. A risada no salão aumentava e diminuía como a maré, uma corrente sempre em movimento de vozes, copos tilintando e promessas sussurradas. A performance continuava, alheia à mudança no ar, à tempestade silenciosa que já se desenrolava sob seus pés. Andrew estava perto do bar, os dedos traçando ociosamente a borda de seu copo, embora não tivesse intenção de beber. Sua mente estava em outro lugar, calculando, esperando. O momento estava próximo agora. O jogo durará o suficiente. Então, aconteceu. Uma única vibração, depois outra. O som suave de notificações, quase imperceptível no início. Algumas pessoas olharam para seus telefones, descartando como uma distração menor de um e-mail, um alerta de rede social. Depois, outro som, depois 2, depois 5. A energia no salão mudou, sutil, mas inegável. As primeiras sobrancelhas franzidas apareceram. Conversas hesitaram no meio da frase. Uma mulher do outro lado do salão arquejou, cobrindo a boca enquanto os dedos tremiam sobre a tela brilhante de seu telefone. Então, silêncio. Um silêncio terrível,
prolongado, enquanto, um por um, os convidados verificavam seus aparelhos. Sobrancelhas se franziram, mãos apertaram copos, o brilho das telas iluminava rostos que empalideciam. Andrew colocou seu próprio copo na mesa com uma lentidão deliberada, observando enquanto o desmoronamento começava. Jason, sempre o confiante, pegou o telefone do bolso preguiçosamente, como se o que quer que tivesse agarrado o salão em seu domínio frio não pudesse se aplicar a ele. Olhou para a tela, ainda no meio de um gole de sua bebida, o líquido âmbar rolando sobre sua língua. Então, congelou. A cor esvaiu-se de seu rosto tão rapidamente que era quase teatral. Sua garganta moveu-se em um único gole difícil enquanto lia e relia. A voz de Lauren cortou o silêncio como a lâmina de uma faca. O que é isso? Mal era um sussurro, mas o puro peso de pânico naquelas 3 palavras fez os pelos na nuca de Andrew se arrepiarem. O momento se estendeu. Ninguém respondeu. Estavam todos ocupados demais percebendo o que acabará de acontecer. Os dedos de Jason apertaram o telefone, os nós dos dedos branqueando. Não, 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 não. Sua voz estava rouca, estrangulada. Ele virou-se para Lauren, os olhos arregalados com algo que Andrew nunca vira nele antes, e medo real, puro. Lauren pegou seu próprio telefone, as unhas perfeitamente cuidadas clicando contra a tela enquanto rolava freneticamente, a respiração acelerando. Não, isso é um erro, gaguejou ela. Alguém hackeou, e ela olhou ao redor, os olhos procurando apoio, um aliado, mas não havia nenhum. Porque cada pessoa no salão receberá a mesma coisa, e-mails, capturas de tela, transações bancárias, reservas de hotel, mensagens explícitas, fotos íntimas, registros detalhados de chamadas. Não apenas dela, não apenas de Jason, de todos. Cada segredo, cada caso, cada traição sussurrada em cantos escuros e atrás de portas trancadas, exposta de uma só vez. Os lábios de Lauren se entreabriram, mas nenhum som saiu. Sua respiração falhou, o peito subindo e descendo rapidamente enquanto ela se virava para Andrew. Você, e Andrew ergueu uma sobrancelha, a expressão indecifrável. A voz dela vacilou. Você fez isso. Ele não confirmou. Não precisava. A evidência falava por si. O peso da realização caiu sobre o salão como uma névoa lenta, pesada, sufocante. O pânico substituiu a arrogância. Conversas viraram sussurros frenéticos. Dedos voaram sobre telas de telefone em tentativas desesperadas de conter o estrago. Mas não havia como conter. A informação fora enviada para todos, esposas, parceiros de negócios, investidores, mídia. Tudo o que haviam construído, cada mentira, cada engano, agora estava exposto para o mundo ver. Lauren cambaleou para trás, o equilíbrio vacilando momentaneamente. Você, e a voz dela rachou. Você nos arruinou. Andrew inclinou a cabeça ligeiramente, a expressão tão calma quanto sempre. Não, Lauren, disse ele, a voz baixa, deliberada. Vocês fizeram isso sozinhos. Ela o encarou, os lábios tremendo, a mente buscando algo, qualquer coisa que pudesse desfazer isso. Mas não havia nada. O estrago estava feito, e o show estava apenas começando. O silêncio esticou-se, impossivelmente fino, ao ponto de poder romper a qualquer segundo. A música parara, quando exatamente, Andrew não sabia. Talvez a banda tivesse sentido a mudança no ar, o desmoronamento de algo invisível, mas inegável. Ou talvez alguém simplesmente esquecera de apertar o play novamente. Não importava. Porque agora o único som era o toque frenético de dedos contra telas de vidro, o farfalhar de ternos de grife enquanto pessoas se viravam em sussurros em pânico, as respirações irregulares daqueles que acabavam de ver suas vidas cuidadosamente construídas desmoronarem diante de seus olhos. Andrew ficou imóvel. Não precisava se mexer. A destruição já estava em movimento. Jason foi o primeiro a quebrar. Os dedos apertados ao redor do telefone, a respiração vindo rápido demais, superficial demais. A máscara de confiança effortless desaparecera, substituída por algo cru e desconhecido, de medo. Não, murmurou ele baixinho. Isso não pode, e isso não é real.
Richard Vaughan, ao lado dele, estava igualmente pálido, seu comportamento normalmente suave, despedaçado. Está tudo acabado, murmurou ele, a voz oca, como se as palavras tivessem um gosto estranho em sua boca. Tudo. Lauren estava tremendo agora, o telefone escorregando de seus dedos trêmulos e caindo no chão polido com um baque suave. Ela não o pegou. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela se virou para Andrew. Seus olhos, que outrora guardavam apenas afeto ensaiado por ele, estavam arregalados, suplicantes. Andrew, sussurrou ela, e não era o nome dele que dizia, era uma tábua de salvação que buscava. Você pode consertar isso. Ele apenas a observou. Ela deu um passo hesitante para a frente, desesperada. Por favor. Pela primeira vez naquela noite, ele permitiu-se exalar, lento e controlado. Estudou o rosto dela e o rosto que ele conhecera melhor que o próprio, que traçara com os dedos nas horas silenciosas da noite, que amara, em que confiara, em que acreditara. Aquele rosto não pertencia mais à mulher com quem se casara. E talvez nunca tivesse pertencido. Não há como consertar isso, disse ele, a voz firme, inabalável. Não para você. Lauren recuou como se ele a tivesse golpeado. Olhou ao redor, procurando alguém, qualquer um, para falar, intervir, tomar controle desse desastre em espiral. Mas o salão estava colapsando sobre si mesmo. Uma mulher perto da entrada deixou escapar um soluço baixo, encarando o telefone como se ele tivesse entregado uma sentença de morte. Um homem praguejou baixinho, andando de um lado para o outro, a gravata afrouxada, o rosto úmido de suor. Outro tentou ligar para alguém, talvez uma esposa, um advogado, mas, no momento em que a chamada conectou, seu rosto se contorceu em algo entre raiva e desespero. Era o caos. Ninguém estava rindo agora. Andrew voltou a atenção para Jason, que finalmente levantara os olhos do telefone, a respiração irregular. Você, sibilou Jason. Você fez isso. Andrew inclinou a cabeça ligeiramente. Fiz. As mãos de Jason se fecharam em punhos, todo o seu corpo tenso. A arrogância, a presunção, a confiança silenciosa que o carregara pela vida, tudo se fora agora, substituído por uma fúria trêmula e frágil. Você acha que é melhor que nós? Jason cuspiu, dando um passo à frente. Acha que é algum tipo de carrasco? A voz dele falhou. Você tem ideia do que acabou de fazer? Andrew sustentou o olhar dele. Sim. Jason exalou bruscamente, passando a mão pelo cabelo, sua compostura se desfazendo nas bordas. Sua vida, sua carreira, sua reputação, sua família, tudo se fora, e não havia como desfazer. Andrew, Richard interveio, a voz forçada em algo que lembrava controle, embora seus olhos traíssem seu pânico crescente. Podemos consertar isso. Podemos conversar, negociar. Andrew riu, o som desprovido de humor. O negociar? Ele deixou a palavra pairar entre eles antes de balançar a cabeça. Não há nada para negociar, Richard. Você já perdeu. Uma mão agarrou seu pulso, delicada, trêmula. Lauren. Seus dedos o seguraram como se ele fosse a única coisa que a impedia de afundar no abismo que ela mesma criará. Andrew, sussurrou ela novamente, a voz frágil, quebrando. Por favor, você não precisa fazer isso. Ele encontrou o olhar dela e realmente o encontrou, e pela primeira vez desde o início da noite. Ela não estava implorando por amor. Não estava arrependida. Estava apenas com medo. E essa era a diferença entre eles. Porque Andrew não estava. Gentilmente, ele removeu os dedos dela de seu pulso, um por um, o toque cuidadoso, mas final. Então, sem outra palavra, virou-se e caminhou embora. Atrás dele, o mundo que construíram juntos desmoronou. O peso da noite pressionava o salão, denso e sufocante. O zumbido baixo de murmúrios em pânico enchia o ar, um contraste gritante com a risada e a arrogância que floresceram ali momentos antes. A ilusão se fora agora, arrancada como uma máscara de um rosto, revelando as expressões trêmulas e cruas por baixo. Andrew estava no centro de tudo,
imóvel, indiferente. Assistir à queda dele se desdobrar em tempo real, cada segundo abrindo outra rachadura em suas fachadas cuidadosamente cultivadas. Mas ele ainda não terminara. O silêncio se fragmentou quando Jason deu um passo instável à frente, a mandíbula tensa, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Você acha que isso faz de você um vencedor? A voz dele estava rouca, tremendo com uma mistura de descrença e raiva mal contida. Acha que destruir tudo faz de você o melhor homem? Andrew encontrou o olhar dele com firmeza. Podia ver agora, Jason não estava apenas furioso. Estava se desfazendo. O homem que sempre se portara com confiança fácil e effortless, que falava em tons medidos e palavras calculadas, agora parecia um animal acuado. Eu não destruí nada, disse Andrew, a voz calma, controlada. Eu apenas revelei o que já estava lá. Jason soltou uma respiração brusca, passando a mão trêmula pelo cabelo. Você não entende. Não, Andrew interrompeu, o tom mais afiado agora. Eu entendo. Entendo mais do que você jamais pensou que eu entendesse. Lauren ainda estava perto dele, a respiração instável, o rosto pálido. Seus olhos saltavam entre Jason e Andrew, como se procurasse um modo de deter o que estava por vir. Andrew, sussurrou ela. Por favor. Ele virou-se para ela então, realmente a olhando, e a mulher em quem confiara outrora, que amara, que sorrira para ele nas manhãs, o beijara à noite, dissera que o amava com a mesma boca que sussurrara promessas aos homens diante dele agora. Eu te dei tudo, disse ele baixinho, mas sua voz ressoou, silenciando os sussurros ao redor. E você jogou tudo fora. Pelo quê? Isso? Ele gesticulou ao redor do salão, para as expressões quebradas, para os rostos desesperados de homens e mulheres que só agora começavam a compreender a extensão total de sua queda. Lauren engoliu em seco, os lábios pressionados. E ele a cortou, o tom como gelo. Ela recuou, os dedos torcendo o tecido do vestido, mas não disse mais nada. Andrew enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um maço de documentos, nítidos, limpos, cada página uma lâmina esperando para cortar. Ele os estendeu, a expressão indecifrável. Lauren hesitou, então os pegou com dedos trêmulos. Enquanto seus olhos percorriam a primeira página, sua respiração ficou presa na garganta. Papéis de divórcio. Incontestáveis, inabaláveis. Cada ativo protegido, cada brecha fechada. A mão de Lauren tremia enquanto folheava as páginas, o rosto ficando mais pálido a cada palavra. Você, e a voz dela quebrou. Você planejou isso. Claro que sim, disse Andrew, observando-a com o mesmo cálculo frio que ela outrora usará contra ele. Achou que eu não faria? Jason deu outro passo à frente, mas Andrew virou-se para ele antes que pudesse falar. Você, disse Andrew, a voz firme, inabalável. Quero que escute com atenção. Jason enrijeceu. Os lábios de Andrew curvaram-se em algo que quase parecia um sorriso. Quase. Você nunca mais vai trabalhar nesta cidade. Os olhos de Jason escureceram. Você não pode, o posso, disse Andrew suavemente. E já fiz. Uma nova onda de pânico atravessou o rosto de Jason, mas Andrew não parou. Seus investimentos se foram. Seu nome já está sendo arrastado na lama. Cada conexão que você tinha, cada porta que já esteve aberta para você e fechada. A respiração de Jason acelerou, as mãos se fechando em punhos. Sua queda não será barulhenta, Jason, continuou Andrew, a voz baixa, precisa. Será lenta. Uma decadência gradual, inevitável. Você não vai cair em um único colapso dramático, não. Você vai apodrecer. E vai assistir a isso acontecer, incapaz de impedir. Um músculo na mandíbula de Jason contraiu-se, mas ele não disse nada. Não podia. Andrew voltou a olhar para Lauren, que ainda segurava os papéis de divórcio como se pudessem desmoronar em suas mãos. Você vai assinar isso hoje à noite, disse ele a ela. E vai sair sem nada. Os lábios dela tremeram. Você não pode simplesmente, e posso, disse ele, a voz final. E vou.
Pela primeira vez naquela noite, lágrimas brotaram nos olhos dela. Ela mentira, traíra, o humilhara em sua própria casa. E, ainda assim, no fim, acreditara que seria ela controlar tudo. Nunca estivera mais enganada. O salão estava sufocante em seu silêncio. Ninguém falava. Ninguém se movia. Andrew exalou lentamente, olhando ao redor, deixando o peso do momento assentar. Então, sem outra palavra, virou-se e caminhou para a porta. Não precisava ficar e assistir ao naufrágio. Estaria lá ainda na manhã seguinte. O ar da noite era fresco, carregando o leve aroma de chuva no horizonte. Um zumbido baixo de tráfego distante preenchia o silêncio, misturando-se ao suave farfalhar das árvores que ladeavam a longa entrada da propriedade. O mundo lá fora estava quieto, sereno, quase como se não tivesse acabado de testemunhar a aniquilação completa de tudo que Andrew Marshall outrora chamara de sua vida. Ele pisou no caminho de pedra que levava para longe da grandiosa propriedade, os passos medidos, sem pressa. Atrás dele, através das imponentes paredes de vidro da casa, ainda podia vê-los, figuras espalhadas, congeladas em descrença, em pé no meio dos destroços de sua própria criação. Alguns seguravam os telefones como se pudessem, de algum modo, desfazer o que já fora posto em movimento. Outros apenas estavam em silêncio atordoado, assistindo seus mundos cuidadosamente construídos virar em pó. Lauren não se movera. Ainda segurava os papéis de divórcio, os dedos brancos contra as páginas. Jason andava de um lado para outro, passando a mão pelo cabelo, a boca movendo-se em maldições silenciosas. Richard afundara em uma cadeira, encarando o telefone como se fosse uma arma carregada. Andrew não olhou para trás novamente. O cascalho rangia sob seus sapatos enquanto descia os degraus, a respiração lenta, firme. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sua mente estava clara. O peso que repousara pesado em seu peito, as correntes invisíveis que o prendiam a uma vida construída sobre engano, finalmente se romperam. E, ainda assim, ele não tinha certeza do que deveria sentir. Não havia alegria no que fizera, nem emoção em vê-los desmoronar. Não fizera isso por satisfação. Fizera porque era necessário. Porque era a única maneira de cortar a podridão que vinha devorando sua vida, pedaço por pedaço. Ele alcançou o carro e o veículo preto e elegante o aguardava como um aliado silencioso. Abriu a porta, mas não entrou ainda. Em vez disso, encostou-se no metal frio, deixando a noite se acomodar ao seu redor. Estava acabado. As mentiras, a manipulação, as traições sussurradas atrás de portas fechadas, tudo se fora. Ele queimara tudo até não restar nada da vida que conhecera. Mas o que viria depois? Pela primeira vez, a pergunta o pressionava, desconhecida e sem forma. Ele passará tanto tempo planejando, calculando, desmantelando os alicerces de seu passado, que nunca considerará verdadeiramente o que havia além. Liberdade, talvez. Solidão, quem sabe? Um novo começo. Ele inspirou profundamente, deixando o ar frio da noite encher seus pulmões, lavando os resquícios da destruição daquela noite. O futuro era incerto. Estendia-se diante dele como uma estrada vazia ao amanhecer, intocada, à espera. Pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha mais medo disso. Abriu a porta do carro completamente e deslizou para o assento do motorista. O couro estava frio contra suas costas. O motor ronronou ao ganhar vida, com um zumbido baixo e constante. Ele segurou o volante, os dedos flexionando contra a superfície lisa. Um último olhar no retrovisor, para a propriedade iluminada atrás dele, para os fantasmas de uma vida que não mais lhe pertencia. Então, engatou a marcha e dirigiu para longe. Espero que a tradução atenda às suas expectativas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!